Evangelho no lar. Muito bem. Sem mais delongas, eu vou chamar o Totti para você fazer hoje fazer a prece inicial, meu querido amigo, e daí dar continuidade na sua palestra. Tá joia? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar sempre aqui nos ajudando. Então, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Vou pedir a todos agora, por favor, fechem seus olhos. Que, a partir desse momento, controlem suas mentes, seus corações, no sentido de que possamos criar um clima de seriedade e de serenidade em nosso interior, para que o nosso amado Mestre Jesus receba o nosso convite, para que ele se aproxime de nós em sua misericórdia e amor, e para que ele abençoe os trabalhos da noite nessa casa, e a cada um de nós repondo as nossas forças morais e físicas, e que possamos, ao final das tarefas dessa noite, voltarmos aos nossos afazeres melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, então nós temos hoje como tema da noite o primeiro item do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Piedade Filial. Esse é um item de grande importância para nós cristãos e espíritas. O capítulo 14 empresta uma parte do quarto mandamento, conforme os mandamentos que estão expostos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e traz o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O capítulo é um tratado a respeito dessas relações entre pais e filhos, a relação terrena entre pais e filhos. A gente vai se concentrar hoje nesse item piedade filial, e como o próprio título já sugere, ele vai falar mais diretamente a respeito dos deveres dos filhos em relação aos seus pais. Então a gente vai despertar um pouquinho para essa condição, para isso que o Espiritismo pede para cada um de nós, e a gente vai tentar explorar um pouquinho para a gente ver que esse mandamento é uma espécie de espelho. A nossa relação com os pais terrenos ressoa e reflete a nossa relação com Deus em certo nível. E para a gente começar a explorar essa ideia, eu gostaria de lembrá-los que esse capítulo, a abertura desse capítulo, traz duas passagens. Uma passagem que Kardec pinça do Novo Testamento e que está em alguns dos apóstolos, em 3 dos apóstolos dos 4 do Novo Testamento, só não está no Evangelho de João, está nos outros 3. E depois Kardec retira uma passagem do livro do Êxodo, para dar abertura ao capítulo e para dar o start, para que ele possa começar a falar sobre a piedade filial. O que contém essas duas passagens? Essa passagem que está no Novo Testamento traz a situação em que Jesus é abordado por uma pessoa, um moço, um rapaz, que pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Então Jesus responde a ele: cumpre os mandamentos. E cita alguns dos 10 mandamentos que estão expostos na tábua dos 10 mandamentos. E, repito, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre esses mandamentos, Jesus cita o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe. Já a passagem que está no livro do Êxodo é a passagem que traz o mandamento completo. E como dizíamos, Kardec retira uma parte do mandamento para dar título ao capítulo 14. Eu vou ler para vocês o mandamento completo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então esse é o quarto mandamento, na ordem de exposição que a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Honra teu pai e a tua mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ao final desse item, piedade filial, Kardec explica a segunda parte desse mandamento. O livro do Êxodo, como a gente bem lembra, é o livro que narra a saga do povo hebreu ao se libertar do cativeiro egípcio,
vagar 40 anos pelo deserto, os prodígios produzidos por Moisés, transformação do Mar Vermelho, perdão, do Rio Nilo em sangue, as 7 pragas do Egito, os 40 anos de peregrinação no deserto, o maná que caía do céu, Moisés abrindo o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu. Aliás, Moisés abrindo o Mar Vermelho, não, Deus, né? Através de Moisés. Nessa passagem a gente já tem algumas coisas muito significativas. Para o povo hebreu daquela época, a terra prometida era aqui, no planeta Terra. Era uma terra reservada por Deus ao povo escolhido. Para nós espíritas, a terra prometida continua a existir, mas ela não é mais uma terra prometida aqui no planeta Terra. Ela é o estado espiritual que nós atingimos quando nós passamos pelas existências terrenas e quando nós conseguimos nos livrar do cativeiro, não do povo egípcio, mas do corpo físico. Dessa matéria pesada que nos envolve, que nos aprisiona e que é, ao mesmo tempo, educativa para o espírito. O povo hebreu teve seu êxodo através do deserto, nós, o nosso êxodo através das reencarnações, até nos reencontrarmos futuramente com Deus. Então, a terra prometida para o espírita é a sua perfeição e a sua felicidade. Quando na condição de um espírito perfeito e muito próximo de Deus. Se a gente volta agora à primeira parte do mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Se nós olharmos com atenção para esses 10 mandamentos, a gente vai ver que só tem um, esse, que tem a relação de causa e efeito. Os outros 9 não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ele coloca uma atitude, honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que você atinja um objetivo. Para que você viva longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Nenhum outro mandamento vai trazer essa relação de causa e efeito. Só esse. É o primeiro mandamento que trata a respeito das relações terrenas. Os anteriores tratam de nossa relação com Deus. A primeira relação terrena tratada é a relação entre pais e filhos. E aqui a gente vai entender que, se a gente quiser falar a respeito de criação, quem cria é Deus. Pais biológicos emprestam aos seus filhos DNA. Criam corpos. O espírito já está criado de longa data por Deus. E se Deus cria e provê, pais terrenos também criam e provêm. Por isso eu dizia a respeito desse espelho, dessa relação que existe entre nós e os pais terrenos e entre nós e Deus. Então essa passagem do Êxodo já nos traz essa ideia de que, ao cumprir a piedade filial, nós estamos cumprindo um dever para com Deus. Em última instância, alguém poderá dizer futuramente, eu não tenho todo esse carinho que a piedade filial exige para com os meus pais. Então, em última instância, eu cumpro a piedade filial porque eu estou cumprindo um dever para com Deus. Porque a concepção que nós temos a respeito de Deus mudou no decorrer do tempo. Para o próprio povo hebreu, eles usavam palavras de tratamento para se dirigirem a Deus que foram mudando. Exemplos, Adonai, era uma palavra muito usada pelo povo hebreu. Adonai significa meu Senhor. El Shaddai, outro tratamento bastante usado pelo povo hebreu. Senhor dos senhores. Um outro tratamento bastante usado, Yahvé Saboate, Senhor dos exércitos. Senhor, meu Senhor, Senhor dos exércitos. E aí vem Jesus e troca a palavra, muda o tratamento. Ele se refere a Deus como Abba, Pai. E aí tudo muda. Aquela visão de um Deus Senhor de exércitos é radicalmente transformado em uma visão de Deus Pai. Amor, cuidados, ternura, novas chances, perdão, carinho e tudo aquilo que a gente sabe que deve envolver o sentimento da paternidade.
Então a gente vai mudando a nossa concepção de nosso relacionamento com Deus, até que o Evangelho segundo o Espiritismo resgata o quarto mandamento. Portanto, nós espíritas temos sim os nossos deveres para com os 10 mandamentos, eles são a primeira revelação. Os nossos deveres para com Jesus, que resgata esses 10 mandamentos. Eu não vim destruir a lei, eram os mandamentos que ele se referia. O Evangelho segundo o Espiritismo repõe o ensinamento e agora aprofunda, dizendo para a gente, é hora da piedade filial. Se a gente quer mais uma pista desse relacionamento duplo entre pais e filhos e entre filhos e Deus, basta a gente olhar para o significado da palavra piedade filial, né? Piedade tem um duplo significado. No primeiro momento, ela pode significar essa compaixão que a gente sente pela dor do próximo. Mas ela tem um outro significado mais voltado à religião. Espírito de Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Jesus é o vencedor do mal. Sede vós outros os vencedores da impiedade. Ele está se referindo ao nosso devotamento a Deus. Esse é o segundo significado da palavra piedade. Devotamento a Deus. Devotamento às coisas divinas. No próprio título da piedade filial, a gente já tem a dupla ideia. E aí a gente pode agora, então, entrar pelo item e começar a entender o que o Evangelho pede para a gente enquanto piedade filial. Ele traz para a gente aqui uma receita. Os principais elementos, as principais características para a gente cumprir com esse mandamento. Então Kardec começa escrevendo da seguinte forma. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o próximo, o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. A frase é forte, né? A gente tem os deveres da caridade e a gente tem para com os pais esses deveres ainda mais acentuados. Diz o Evangelho, aquele que não ama seu pai e sua mãe não tem condição de amar o próximo. A gente espera que isso fique claro o porquê, né? Qual é o motivo no decorrer das nossas reflexões. Por ora, Kardec continua o texto. Porém, o termo honrai encerra um dever a mais para com os pais, o da piedade filial. Então, o honrai está lá no mandamento, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quis Deus mostrar por essa forma, aqui a receita agora, que ao amor devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Eu vou repetir. Amor, respeito, atenção, submissão, condescendência. Não basta apenas dizer que ama. É preciso unir a esse sentimento esse tipo de atitude, esse tipo de ação no nosso dia a dia. Aí a gente começa a executar, a exercer a piedade filial. Bom, eu sei que já deve ter algumas pessoas, alguns devem estar pensando, mas e aqueles pais que descuidaram dos seus deveres para com seus filhos? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é de fato dever dos pais para com os filhos. Está aqui nesse capítulo do Evangelho. Um dever só. Aproximar os filhos de Deus. Esse é o dever dos pais. Então, a gente precisa começar a mudar a nossa concepção de qual é o dever de nossos pais para conosco, porque a gente cobra deles muitas coisas que eles não têm o dever de cumprir. Claro, muitos pais descuidam de seus filhos. A esses filhos que têm esses pais, que são tanto quanto relapsos na educação, no cuidado e tudo mais, que envolve a paternidade, o Evangelho diz, não cabe a seus filhos punir os seus pais, mas a Deus. Esse é um problema dos pais relapsos com Deus. Aos filhos, a piedade filial. É isso o que o Evangelho nos ensina. Mas, Totti, existem casos terríveis de relacionamentos péssimos entre pais e filhos.
que chegam a níveis de violência, sim, existem. De fato existem. E aí a gente precisaria avançar um tanto mais no Evangelho para a gente entender o que o Evangelho vai nos ensinar. Mas ainda ficando apenas aqui nesse item, a gente já pode ter um vislumbre disso, porque de fato, diante de certas violências, é muito difícil que um filho desenvolva amor pelos seus pais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele precisa nos apresentar a doutrina pura de Jesus. A doutrina por excelência. Que muitos de nós, ou talvez todos nós encarnados aqui na Terra, nesse momento, não temos a condição de executar. Na sua maior pureza e na sua plena essência. No entanto, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E vai ficar a dica. Aos filhos que não amam os pais por causa desses relacionamentos difíceis e muitas vezes violentos. Eu vou retomar o texto. O termo honrai encerra para com os pais um dever. Dever não depende de amor. A gente não cumpre os nossos deveres na terra, todos eles, porque a gente ama fazer o que a gente está fazendo. A gente tem antes o senso de dever. Pois é. Enquanto filhos para com os pais terrenos, o senso de dever. Enquanto filhos para com o Pai Celestial, o senso de dever. O que está ao meu alcance? Respeito? Por cumprimento de dever? Atenções? Obediência? Condescendência? Os pais vão chegando em idades mais avançadas e, de repente, pode ser que eles desenvolvam, por exemplo, Alzheimer. E aí, se essa pessoa, se esse pai teve um comportamento difícil a vida toda, ele vai começar a ficar mais áspero, mais ríspido no tratamento com seu filho ou com seus filhos. E se o filho se deixa irritar muitas vezes por essa condição, né? Notem, Alzheimer, uma idade avançada, conforme o nosso corpo vai avançando, espero que todos passem pela experiência, a gente vai perdendo tato, audição, visão, paladar, e a gente vai vivendo num mundo novo, com o qual não estamos acostumados quando somos jovens. Essa condição por si só já é uma condição que pode causar desequilíbrio na pessoa que está em uma idade mais avançada. Junte-se a isso uma doença como, por exemplo, o Alzheimer, e maus hábitos cultivados durante toda a vida, por exemplo, ser uma pessoa ríspida, e está dada a receita de um relacionamento difícil. Mas não pode o filho, com descendência, submissão, respeito, papai, não precisa gritar comigo. Se o senhor falar com voz baixa, eu irei escutá-lo. Da mesma forma. Eu vou prestar atenção no que o senhor está dizendo. Mamãe, diga o que eu fiz de errado, o que está incomodando a senhora. Pode dizer que eu vou ouvir e vou tentar mudar. Não precisa dizer palavrões. Se a senhora se expressar de outra forma, eu vou ouvi-la e vou obedecê-la da mesma forma. Então está, muitas vezes, nas mãos da pessoa mais jovem, daquela que tem um pouco mais de consciência, espiritual inclusive, a condução de um bom relacionamento. Através do cumprimento de um dever. Veja, que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo já começa a resolver para a gente os relacionamentos difíceis, colocando luz, lançando luz sobre essas etapas difíceis de nossas vidas, e como Deus nada faz que seja perdido, nada que Deus coloca em nossas vidas é algo que possa ser uma experiência descartada, o dever com o tempo se transforma em amor. Nessa encarnação, ou naquelas que virão, porque nós somos reencarnacionistas. E tratar do relacionamento difícil com os pais agora é preparar relacionamento melhor para o futuro. Seja ele no futuro espiritual, seja nas reencarnações seguintes. Porque o papel pode se inverter. E a gente pode voltar como pai ou mãe daquele que hoje é nosso pai ou nossa mãe. E que frutos nós vamos colher das relações plantadas hoje? Né? Essas são questões de afinidade que vão se perpetuando através dos tempos e que precisam ser tratadas o mais urgentemente possível para que elas
mudem, para que elas sejam melhores. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência a respeito da imortalidade da alma e do cumprimento de um dever, para que a gente possa mudar essa nossa concepção e essas nossas atitudes. Diz o Evangelho, inclusive, que esses deveres que estão sendo colocados aqui são deveres que são acentuados para com as pessoas que fazem as vezes dos pais biológicos. Porque muitas vezes avós criam os netos, tios criam seus sobrinhos, pessoas que adotam criam essas crianças que estão órfãs. E para com essas pessoas, diz o Evangelho, o dever da piedade filial dos filhos é ainda maior. E acho que é muito tranquilo da gente perceber por quê. Porque essas pessoas não têm o compromisso do laço consanguíneo. Elas escolheram cuidar de um espírito, de uma pessoa, de uma criança. E aqui fica um pequeno parêntese, né? A gente vê hoje muitos recursos da ciência que estão aí, e muitos casais que querem ter filhos e têm dificuldades, procurando esses recursos, passando por tratamentos caríssimos, tratamentos dolorosos, tratamentos longos. E, por favor, não teço crítica alguma a esses casais, não é nenhum tipo de crítica a eles. A ciência está aí, tem os recursos, é lícito procurá-los, e, ok, vamos em frente. Mas vamos pensar nos pais adotivos, aqueles que não levaram em consideração que é preciso que uma criança nasça dentro de uma família, dentro de laços consanguíneos para amá-la. Esses têm uma consciência espiritual um tanto quanto mais longeva, um tanto quanto mais avançada, um tanto quanto mais longe. Esses não escolheram os laços do próprio sangue. Descobriram antes que as coisas importantes que regem a relação de paternidade, relação filial, não estão no corpo físico. Amor, respeito, condescendência, carinho, fraternidade, companheirismo, amizade. Essas coisas não pertencem ao corpo físico. Elas estão no espírito. E volto a dizer, somos reencarnacionistas. Quem é que vai ter a coragem de dizer que uma criança que foi adotada não era exatamente o filho planejado para aquela família? Espírito querido de vidas anteriores, esperando o gesto de afeto, o gesto de caridade, o gesto de bondade, de modo independente das coisas plenamente materiais. Quem que pode garantir que essa família não vai ser muito mais feliz tendo adotado esse espírito que é tão próximo, que está disfarçado em um corpo de DNA diferente? Então, por aqui a gente vai começando a perceber que muitas vezes a paternidade, ela exige de nós um olhar mais profundo, para que a gente possa tratar a respeito dessas nossas relações com mais sabedoria. Bom, bem exigente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em relação ao nosso tratamento com os nossos pais. Mas não acabou. Ainda tem mais. Até aqui a gente tratou de níveis espirituais, níveis de ação pelo pensamento, de ação pelo sentimento, né? Amor, condescendência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra esfera da vida, que também está retratada aqui no item piedade filial. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se mostra a verdadeira piedade filial. Não. Os filhos não devem aos seus pais pobres apenas o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos. Dá para perceber aqui que o Evangelho está falando de vida na matéria mesmo, né? Os pequenos nadas supérfluos. Meu pai, que já está no plano espiritual, adorava a bolacha piraquê de leite maltado.
Isso é o pequeno nada da vida. O que me custava levar a bolacha para o meu pai? Nada. Absolutamente nada. Esses são os nadas supérfluos. Aquela coisinha que parece insignificante, mas que faz um gosto, que faz brotar um sorriso no rosto, que gera uma vibração de simpatia. Um pouquinho mais. Pequenos nadas supérfluos. As solicitudes. Filho, preciso sacar minha aposentadoria. Você me leva no banco? Pai, segunda-feira, hora do almoço. O banco deve... Vocês podem pensar isso, mas por favor não digam. Né? Sim, senhor. Sim, senhor. Agora. Já. O senhor está pronto? Vamos lá. Toda a paciência do mundo vai levar o pai para retirar a aposentadoria, para retirar o remédio de alto custo, vai levar o pai para fazer o que ele gosta de fazer no final de semana, vai ensiná-lo a mexer no WhatsApp 300 vezes, porque ele não vai aprender na primeira. Vai ensinar. Isso é piedade filial. Solicitude. Presença. Os cuidados amáveis, que são apenas o juro que receberam. Pagamento de uma dívida sagrada. O juro do que receberam? Perdão. Pagamento de uma dívida sagrada. Se a gente junta lá, foi dito anteriormente, né? Com o que foi dito aqui, e a gente faz tudo isso, a gente está pagando uma dívida sagrada que temos para com os pais. Não. A gente está pagando o juro de uma dívida sagrada que a gente tem para com os pais. Só o juro. Imaginem a seguinte situação. Vocês são convidados para viver num país fora do Brasil. País que vocês não conhecem o idioma. Então, duas pessoas vão a esse país, aprendem o idioma, constroem um lar, aprendem a cultura, têm experiências. Então, depois de um longo tempo fazendo isso, eles dizem para você, venha morar comigo, vou te ensinar tudo que eu aprendi. Sabe quanto que vai custar? Nada, é tudo gratuito. É isso que os pais fazem por nós quando eles reencarnam primeiro. Eles vêm para esse mundo que é completamente estranho ao espírito desencarnado muitas vezes. Para uma cultura nova, quem reencarnou na década de 20 jamais passaria pela mesma experiência de alguém que reencarna hoje. O mundo muda. Então eles nos recebem e nos dão todas as condições para que a gente progrida e se desenvolva enquanto espíritos. Quanto vale isso? Quanto vale a disposição das mães e dos pais que perdem noites a fio com aquele serzinho pequenininho, desse tamanho, chorando, noites a fio? Quanto vale a entrega desses pais que deixaram muitas vezes de comer o que gostavam para dar para o filho o que ele gostava? Que deixaram de viajar para dar para ele escola, educação, vestimentas? Que deixaram muitas vezes partes importantes de suas vidas para trás em favor daquele serzinho que estava ali na família e que precisava de oportunidade? Quanto vale as visitas das mães que nunca deixam de ser mães? As mães que deixam os filhos na escola pela primeira vez, o filho está sorrindo porque está com outras crianças e a mãe vai embora chorando porque se vê pela primeira vez apartada do filho. Quanto vale as visitas dessas mães aos leitos de hospitais quando o filho está doente? Quanto vale essas mesmas visitas nos presídios? Quando todos olham para os filhos e veem criminosos e as mães veem espíritos amados. Quanto vale? Quanto vale a experiência de José, que recebe Maria, na época em que ele recebe, na situação em que ele recebe, que não questiona, que acolhe, que continua a sua humilde tarefa de carpinteiro, que dá ao cristianismo a oportunidade de nascer e que jamais foi reclamado,
nos evangelhos. A gente tem notícia de José. Que espírito era esse? Que não precisou ter a sua história escrita, senão através de seu filho. Então é pagamento só de juro, nada mais que isso. Só de juro. E quanto mais depressa a gente desenvolve a consciência a respeito disso, a gente passa a entender tudo que os nossos pais fizeram por nós. Tudo aquilo que eles desenvolveram nessa vida para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E detalhe, abro um pequeno parêntese agora. As mães jamais deixam de ser mães, como eu dizia há pouco. Se o filho está encarnado, ela é mãe. Se o filho está desencarnado, ela é mãe. Ela está em oração, ela sente saudade, ela lembra do filho, ela tem uma manjedoura em seu coração o tempo todo. Para os filhos não pode ser diferente. Nunca é tarde para a gente começar a praticar piedade filial. Os pais desencarnaram? Não importa. Continuam sendo nossos pais. As nossas vibrações de carinho, de amor, de fraternidade, através de nossas orações, os alcançarão no plano espiritual, sem sombra de dúvida. E a gente continua, sim, a exercer a piedade filial. Mesmo para com os pais desencarnados. Que eles recebam, que eles sintam o carinho e a gratidão daqueles que estiveram aqui por algum tempo, sob seus cuidados. Então, claro, cada pessoa deve avaliar o seu nível de relacionamento com os pais, e cada um deve começar a empreender os seus esforços para que essa relação mude, para que ela seja mais profunda, para que ela seja uma relação realmente saudável. Isso cura corações, isso cura espíritos. Jamais admitiríamos que Deus colocasse em nossa existência uma situação que fosse uma situação equivocada. Nenhuma família está errada. Passaremos por situações em que os filhos nascem aqui na Terra com bagagem intelecto-moral maior do que a de seus pais. Talvez esse espírito precisasse passar por essa experiência. Ensinar a seus pais, exercendo a piedade filial, e não o orgulho. Exercendo a piedade filial, e nenhum tipo de presunção. Que tarefa! Que tarefa belíssima, quando o Espírito a acolhe. Mas, via de regra, não podemos reclamar em nada de nossos pais. Quando a gente retoma a questão dos deveres que eles têm para conosco, e quando a gente retoma exatamente as questões que a vida vai nos colocando dia a dia. Meus pais não são perfeitos, eles têm muitas imperfeições. Qual é a novidade? Planeta de provas e expiações, escola para espíritos imperfeitos. Qual é a novidade de nossos pais serem imperfeitos? Nenhuma. Agora, para o filho sábio, esse é um presente enorme. Porque, como dizíamos, né, eles nos prepararam o terreno, nos acolheram, vivem suas próprias vidas. E então, para aquele filho que é um pouco mais sábio, ele olha para essa experiência dos pais e diz: bom, a minha vida tem um mapa a ser seguido. Onde eles acertaram, eu repito. Eu imito. E onde eles erraram, eu evito. Até nos erros, os pais são caminho certeiro para a gente na Terra. Até nos erros que eles cometem. Ao invés de criticar, ao invés de julgar, de condenar, eles estão nos dando passos mais certeiros para a nossa existência. Nessa e em vidas futuras. Então, que relacionamento belíssimo é esse entre pais e filhos? E é claro que ele deve refletir em algum nível o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nem sempre a gente compreende o que os nossos pais nos impõem, o que eles nos pedem, as suas orientações. Nem sempre compreendemos o que Deus coloca em nosso caminho. Nem sempre. E o filho que trata da sua piedade filial na terra, aprende a respeitar os pais, a não se revoltar,
a entender futuramente aquilo tudo que os seus pais tentaram trazer para ele, e então transferem esse sentimento e essa atitude para o Abba, para o Pai Celestial, esperando a conclusão da lição. Senhor, o que o Senhor quis de mim quando colocou essa situação? Ouvir um não, uma negativa da vida é péssimo. Gerações mais novas não têm hoje muito esse contato com o não, né? Mas ouvir um não dos pais é um exercício maravilhoso de humildade e de crescimento. Porque muitas vezes quando o pai nos diz um não, ele está nos ensinando a fazermos por nós mesmos. Mesmo que a gente faça e depois escute, né, aquela frase que a gente não gosta. Sabem qual é, né? Eu avisei. Às vezes o olhar já diz, eu avisei. Não faça, vai dar errado. A gente não gosta do não, aí a gente vai e faz. Aí vem aquele olhar que diz, eu avisei. Tudo bem, é experiência do Espírito. É crescimento espiritual, é progresso. Muitas vezes Deus dirá esse mesmo não. E que a gente tenha consciência de quando ele diz não, é porque o não é muito melhor do que o sim. Só por isso ele nos diz não. Senão o sim estaria pronto. Porque o que Deus espera de nós é o nosso progresso, a nossa elevação, a nossa felicidade. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus permite que nós vivamos as nossas relações na terra para que a gente possa criar isso que é maturidade espiritual. Os papéis em algum momento se inverterão, os filhos passarão a ser pais de seus pais aqui na terra. Vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, coloca a mamãe para tirar sol, para tomar sol. Tira a mamãe do sol. Precisa trocar a sombra da mamãe, a fralda. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai fazer isso. Não é? É devolução do juro. É crescimento humano. É crescimento espiritual. Vamos cuidar com muito cuidado das nossas relações filiais. Quem não se revolta contra os pais terrenos, não se revolta contra Deus. Quem desenvolve amor pelos pais terrenos, desenvolve amor por Deus. E tenhamos, assim, isso como objetivo de vida, principal objetivo. Porque os pais, se a vida recorrer o seu rumo, né, natural, eles voltam ao plano espiritual primeiro que a gente. E vão deixar saudades. Sem contar que ninguém vive exatamente a mesma experiência na Terra. Cada um de nós tem um sentimento diferente sobre a existência corpórea. Sentimos diferente uns dos outros. Pensamos diferentes uns dos outros. Agimos de forma diferente. Então, quando uma pessoa com seus 70, 80, 90 anos, mais que isso às vezes, retorna ao plano espiritual, para a gente um momento de alegria pelo renascer. Alegria por eles que cumpriram sua missão e voltaram. Mas um certo amargor por nós que ficamos aqui, que perdemos 90 anos de sabedoria. 90 anos de uma concepção única da vida. 90 anos de alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. E que poderia continuar nos afagando o espírito no decorrer da nossa jornada espiritual. Então, piedade filial. Esse é o caminho que nos leva aos braços do Pai Celestial, que nos consola e orienta, agora, por toda a eternidade. Lembremos, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo nos braços do Pai eterno. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs. Como filho que já tem os pais do lado de lá da vida, fica o meu abraço espiritual a eles e o desejo de que nós tenhamos sabedoria na execução da piedade filial no encontro com o Pai Celestial. Ótima semana a todos. Deus abençoe.